Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa lista 8 de atividades, segundo ano. Vamos lá. Expectativas de aprendizagem. Compreender que a Revolução Industrial trouxe consequências à sociedade e estabeleceu uma nova intensidade no fluxo do consumo e do capital. A gente já está estudando, já tem um bom tempo sobre Revolução Industrial, então acho que já deu para compreender bem o quanto que esse processo trouxe transformações para as sociedades, né? E também modificou o fluxo do consumo e do capital, tá ok? Então, vamos para as nossas atividades. Considere a imagem e o excerto. Então, nós temos aqui um mapa, certo? Não está bem nítido, mas temos aqui várias marcas. Bom? México, Estados Unidos, Canadá, e uma amplificação aqui. Após décadas de perplexidade e frustração, o mundo ainda está tentando descobrir o segredo do sucesso dessa região. Países de todo o mundo estão fazendo o melhor que podem para copiar sua magia. Na China, por exemplo, empresas de vários ramos da indústria aumentaram seus investimentos em setores considerados cruciais para o sucesso, observado em aproximadamente 64% ao ano, durante os últimos 5 anos. Porque a gente está vendo que eles estão retratando uma área, né, de grande desenvolvimento tecnológico, vamos assim dizer, e que países de todo o mundo estão tentando fazer o melhor que podem para copiar essa região. Olha só, o que ele pergunta para nós aqui? O excerto, ou seja, o texto, e a imagem dialogam ao retratar uma importante região. Identifique que região é essa e cite uma de suas características. Bem, a região indicada é o Vale do Silício, nas proximidades do Rio São Francisco, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. Essa é uma região que concentra a indústria de ponta dos Estados Unidos, com fortes investimentos em informática e demais sistemas de informação. É uma das regiões economicamente mais desenvolvidas dos Estados Unidos, certo? Com centros de formação de mão de obra altamente qualificada, como, por exemplo, a Caltech, Universidade de Tecnologia da Califórnia. Então, que região é essa? Região do Vale do Silício, lá em São Francisco, na Califórnia, beleza? Uma das regiões que tem o maior, vamos dizer assim, desenvolvimento e investimento nas tecnologias de informação. B. Cite 2 setores considerados cruciais nos quais se deveriam investir para tentar copiar a magia dessa região. Quais seriam os setores que necessitam, né, de investimentos para que a gente possa ter um avanço tecnológico, uma alavancada no setor tecnológico? Uma tentativa para se aproximar do modelo desenvolvido nos Estados Unidos deve envolver investimentos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, por parte, muitas vezes, dos estados, além da iniciativa privada. O que a gente percebe aqui nesse primeiro momento aqui, ó. Deixa eu pegar um negócio para marcar aqui para a gente não nos perdermos. Nessa primeira parte aqui do texto, né? O que a gente percebe aqui? Que tem que ter um investimento no quê? Um investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. E esse investimento ele não tem que ser apenas de iniciativa privada, mas também precisa vir da iniciativa dos próprios estados, do próprio governo, ok? Para que haja essa alavancada. Devem ser criados centros de pesquisas que preparem mão de obra qualificada. Preparar mão de obra qualificada. Você acha que você vai preparar mão de obra sem estudar? Não. Não precisa de quê? Estudo, dedicação, uma população preparada, qualificada, que estuda. A região deve também estar conectada à rede mundial. Lembra que a gente vivemos um mundo globalizado, uma grande aldeia global, né? Então, é preciso estar conectado. De informação para ter acesso a técnicas desenvolvidas, técnicas de ponta, que está saindo aí, a gente precisa estar em conhecimento em outras regiões.
Os investimentos devem voltar-se para a criação de startups e deem liberdade para agentes criativos. Olha o perfil do profissional do futuro. Pessoas que sejam criativas, engajadoras, desenvolverem novas propostas de informática. Os estados devem proporcionar também fornecimento de infraestrutura. Como? Através do quê? Das universidades, das faculdades, tais como energia e transporte também. Beleza? Olha que foi muito interessante essa resposta aqui, quanta informação riquíssima ela nos trouxe, né? O que é preciso para chegar no potencial como o Vale do Silício, na Califórnia, né? Na região de São Francisco, na Califórnia. Como que a gente copia essa magia ali dessa região? Investindo. Investindo na pesquisa, investindo no desenvolvimento, investindo no setor privado, no Estado, conectando o país às redes, ao mundo, estando sempre dialogando com as novidades tecnológicas, né? Investindo em pessoas que sejam criativas, isso quer dizer investimento na educação, beleza? Então, é riquíssima essa atividade. Vamos lá. Olha só, avião, todo desmontado. Observe o exemplo apresentado e responda a atividade. Origem da peça do Boeing 787. Olha que interessante. Nós temos peça produzida nos Estados Unidos, na Itália, na Coreia do Sul, no Japão, cadê? Mais? França. São esses os países. Mas olha só a diversidade. 1, 2, 3, 4, 5 países produzindo peças para a gente produzir um Boeing. Enorme, né, galera? Então, aqui a gente percebe que o sistema de globalização, de mundialização, aliás, de multinacionais, não é a mundialização que eu queria falar, né? Da implantação das multinacionais e da globalização, da transferência dessas informações, né? Considerando o exemplo apresentado, a expansão das multinacionais no contexto da globalização, identifique, caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Olha que interessante. Cite 2 fatores que levaram as empresas a adotar essa nova estratégia. Essa estratégia de fragmentar o seu processo produtivo e não concentrar tudo num lugar só. A fabricação das peças do avião por inúmeras empresas, olha que interessante, que é um exemplo citado, se intensificou com o processo de globalização, onde tudo está próximo, não é? Tudo se conecta, tudo se comunica. E a internacionalização da economia, tornando mais evidente a partir da década de 90, a globalização intensificou também uma das características próprias da terceira revolução industrial, que é a produção flexível, na qual há uma descentralização espacial do processo produtivo. Não tenho mais tudo num lugar só. Eu tenho um processo de descentralização desse processo produtivo. Isso aqui tem que ficar bem guardadinho na cabeça aí, ó. Beleza? Muito interessante. Por isso que a gente tem tantas peças produzidas em tantos lugares. Empresas mantêm sedes separadas das fábricas. Então, ela tem sede em vários cantos do mundo. Cada um vai produzir o seu produto de acordo, muitas vezes, com a matéria-prima oferecida em cada uma dessas regiões, com a mão de obra que existe disponível ali. Também ocorre a terceirização dessa produção, quando uma empresa cede para outra a confecção de partes de um produto que ela originalmente produziria. Mas eu deixo o outro produzir, porque esse produto vai sair mais barato, eu não vou ter gasto com funcionário, não vou ter gasto com a empresa, com o local, com as ferramentas, não é? Então, esse processo de fragmentação das peças do Boeing, ele nos mostra esse processo da globalização e da expansão das multinacionais, né? E da descentralização desse processo produtivo. Entre os fatores que levaram as empresas a adotar essa estratégia, podemos citar
redução dos custos, beleza? Por exemplo, a isenção fiscal, presença de mão de obra barata. 2, otimização da produção, quando as empresas buscam uma especialização produtiva por meio da presença de polos que desenvolvam tecnologias específicas na determinada parte daquele sistema de produção ali. Ok? Aí vocês podem fazer um resumo de tudo isso aqui, para poder colocar na resposta de vocês. Vamos lá. Atividade 3. A localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores condições em relação à concorrência. Olha só. Vantagens. O que nós estamos falando? Sobre a localização. Assim, quanto menores os custos envolvidos, maiores as possibilidades de lucro. Os principais fatores levados em conta para a instalação de uma fábrica são mercado consumidor, matéria-prima, rede de transporte, água, energia e mão de obra barata. A ação do Estado também pode influenciar a localização, como? Através dos incentivos fiscais. Ao longo do tempo, os fatores que interferem na escolha da localização de uma indústria variam de importância, tá? Podem, inclusive, surgir novos fatores que não estão relacionados aqui no nosso texto. Beleza? Então, vamos lá. Explica a diminuição da importância nos dias de hoje da localização das indústrias. Por que não é tão importante essa questão da localização das indústrias? Lembra que a gente viu na atividade anterior sobre a fragmentação das peças do Boeing, né? Essa questão da localização, ela não é mais um fator tão importante. Por quê? Porque está tudo próximo, as distâncias são muito pequenas, é tudo muito fácil de circular, de chegar de um lugar ao outro. Então, eu não preciso ter tudo ali perto para que isso aconteça em tempo hábil, porque os meios de transporte e de comunicação me permitem isso. Em seguida, indique uma ação do Estado que pode exercer influência na instalação de uma unidade fabril. A questão das isenções fiscais, né? Mas vamos lá, vou colocar tudo aqui. Atualmente, os recursos energéticos, como petróleo, eletricidade, gás natural, são transportados por longas distâncias e em grandes quantidades. 16, dispensando a proximidade de fábricas junto a essas fontes. Não sei o que é esse 16, vou parar aqui sem querer. Então, atualmente, os recursos energéticos, como petróleo, eletricidade e gás naturais, são transportados por longas distâncias, tá? E em grandes quantidades. Então, fazem verdadeiros dutos, né? Para poder levar esse combustível por baixo das cidades. A gente tem um grande aqueduto de gás natural que vem do Chile, da Bolívia, né? Para a região de São Paulo, por exemplo. Vai passando ali por tudo aquilo ali para poder levar o gás natural. Tá? Então, não existe distâncias para poder estar levando isso aí. Então, eu não preciso dessa questão da localidade. O que mais? Uma das ações dos estados. Doação de terrenos, vantagens e isenções fiscais, financiamentos de juros menores, receptividade de investimentos estrangeiros, obras de infraestrutura como água, energia e transporte, legislação trabalhista e ambiental com menor permissividade, com maior ou menor, né? Para os danos que essa empresa venha trazer para nós. É uma crítica mesmo. Atividade 4. Tanto as sanções como as máquinas têm as necessárias separações. Trabalhando essa fábrica, somente com fios tintos e produzindo artigos sujeitos à variação da moda, possui desenvolvida seção de preparo e tinturaria, com todos os melhoramentos e condições de higiene desejáveis. Somente na seção de aproveitamento de resíduos se nota absoluta falta de asseio. As máquinas dessa seção são todas de manejo perigoso, ocasionando frequentemente pequenos desastres. O dia é de 10 horas em um quarto. Damos abaixo um quadro do pessoal dessa fábrica, classificando os operários segundo as idades e nacionalidades.
Então, eles estão retratando aqui uma realidade dentro de uma fábrica. Então, olha aqui. As nacionalidades dessas pessoas que estão trabalhando nessa fábrica. A gente percebe que existe uma precariedade no trabalho ali, né? Nesse ambiente de trabalho. Condições de trabalho na indústria têxtil do estado de São Paulo, tá? Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, 1912. Brasileiros, 74, de mais de 22 anos, 63, 16 a 22 anos, 60, homens, 4, mulheres, 41, total 242. A gente percebe uma realidade muito, que acontece muito, né, que na indústria têxtil existe sempre um maior número de mulheres trabalhando, tá? Na Itália, homens, 234, indústria têxtil, tá? De 22 anos, 232, 23, aliás, 16 a 22 anos, 225, homens, e olha só aqui, mulheres, ó, 243, tá? Então, aqui segue aqui a nossa listinha aqui. Nós temos o maior percentual aqui dos sírios, brasileiros, italianos, não é? Certo? Então, vamos ver o que ele pede para nós aqui. Justifica a afirmação, tanto as seções como as máquinas têm as necessárias separações. Considerando a lógica de organização fabril, utilize os dados do texto e da tabela para indicar 3 características das condições de trabalho e do grupo de trabalhadores dessa fábrica. Então, de acordo com o texto, a gente percebe as condições de trabalho. E, de acordo com a tabela, a gente tem uma característica do perfil desses trabalhadores da fábrica. Então, o texto descreve características comuns ao sistema fabril de produção, que consiste num espaço exclusivamente de produção de bens, concentrando máquinas, ferramentas, mão de obra livre assalariada e procedimentos como divisão e especialização do trabalho. Então, esse é como o funcionamento dessa fábrica. Daí a afirmação, tanto seções como as máquinas têm as necessárias separações. Por quê? Porque existe a divisão e a especialização do trabalho. Tá? Por isso que a gente tem essa afirmação. Opa, isso aqui não. Ó. Eita, eu quero pegar um marcador aqui. Achei. Por isso que a gente falou sobre divisão e especialização, né? Por isso que ele está falando que tanto as seções como as máquinas, né, têm as suas separações, porque existe essa divisão dentro das fábricas fabris, é uma característica dela. Beleza? Os dados do texto e da tabela indicam situações comuns à condição operária urbana no Brasil no início do século XX, 1919 e 12, né, que a gente estava falando. Entre as quais um grande número de imigrantes, tá? Especialmente italianos, predomínio de mulheres, que costumavam receber salários menores do que dos homens. Presença de jovens, de menores de idade, que também costumavam receber salários menores. Olha só. E longas jornadas de trabalho, risco de acidente de trabalho e condições de insalubridade. Então, volta aqui comigo, ó. Então, aqui a gente tem uma especificação dos trabalhadores dessa fábrica, São Paulo, né, as suas nacionalidades. A gente percebe que existe um grande número de italianos. Beleza? Então, aqui a gente tem a divisão aqui desses trabalhadores dentro dessa fábrica.